Olá! Como vai? Seja bem-vindo ao Palavra Cortante, seu canal de estudos bíblicos. Hoje daremos início a um estudo sobre a salvação. Ele será dividido em 3 partes, então não deixe de acompanhar os próximos 2 estudos, que desenvolverão outros pontos deste tema. Vamos direto ao cerne da questão. Há 2 versículos na Bíblia que alguns poderiam apontar como um paradoxo. São eles. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2:24. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Como assim? Paulo diz em Efésios que a salvação vem por meio da fé, para que ninguém se glorie de tê-la conseguido por méritos próprios, mas Tiago diz que as obras são necessárias para a salvação? Isso não está contraditório? Respondo: não. Não está contraditório. É preciso entender melhor a que tipo de fé e a que tipo de obras Paulo e Tiago se referem. Tiago se dirige em seu texto a membros da igreja que estavam se embrenhando em uma fé um tanto fria. Uma fé que consistia numa aceitação teórica das coisas de Deus. Nos dias de hoje, seria aquela pessoa que vai à igreja todo domingo, talvez até faça uma oração diariamente antes de dormir ou ao acordar, mas que no restante do tempo mal se lembra que Deus existe. Leva uma vida totalmente distraída pelas coisas do mundo, pelos problemas no trabalho, tendo corriqueiramente atitudes que são opostas ao que Deus espera de cada um de nós. Tiago ainda adverte que era incompatível com a fé em Cristo o tratamento parcial que alguns irmãos dispensavam a outros, conforme a posição social de cada um. Aos ricos, um tratamento especial. Aos pobres, a indiferença ou o afastamento. Ele ainda questiona que proveito há em alguém dizer que tem fé, se não tiver obras. Seria essa uma fé salvadora? O próprio Tiago escreve: Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem, e tremem. Tiago 2:19. Viram só? Será que, por ter tal crença, os demônios encontram a salvação? De forma alguma. Porque nas suas obras percebe-se onde estão seus corações. Podemos fazer uma analogia interessante, imaginando que cada um de nós é uma árvore. O solo fértil, que nos alimenta, é a palavra de Deus. A fé é simbolizada pela seiva, que corre por dentro da árvore. Por fora, ninguém vê a seiva em si, não podendo dizer se ela é boa. Mas se a árvore está absorvendo bem os nutrientes do solo, veremos que, de forma natural, os frutos aparecerão em seus galhos. Assim, pelos frutos vemos que a seiva é boa. Igualmente, pelas obras vemos que a fé é boa. Mas alguém dirá: você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Tiago 2:18. Agora vamos analisar o que Paulo diz. Os versículos de Efésios, mostrados no início deste estudo, são corroborados por diversos outros, também de autoria de Paulo, em diferentes livros da Bíblia. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5:19. Quando escreve desobediência de um só homem, Paulo faz clara referência a Adão, o primeiro homem e, portanto, primeiro pecador. Já em obediência de um só, a referência é a Cristo. Ou seja, ele afirma que a justificação vem pela obra de Cristo, a saber, sua obediência a Deus. Disse justificação porque isso é a aplicação da justiça de Deus a todos. Afinal, o Senhor é justo e, sendo assim, o pecado não poderia ficar sem punição. Sendo nós todos pecadores, não poderíamos nunca, por nossas próprias ações, nos justificarmos perante Deus, obtendo a salvação. Afinal de contas, nossa própria justiça seria como um trapo imundo quando comparada à justiça de Deus, uma vez que todos se desviaram e não há quem faça o bem, não há um justo sequer entre nós. Paulo ainda afirma: Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem.
Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, no seu sangue, mediante a fé. Romanos 3, 20 a 25. Neste trecho, Paulo mostra que a lei traz o conhecimento do pecado. É porque ela diz, por exemplo, que não devemos adorar outros deuses, que então sabemos que isso é pecado. Em seguida, ele afirma que a justiça de Deus se apresenta por meio da fé em Jesus Cristo, tendo a lei e os profetas como testemunha. A lei, porque nos apresentou o pecado, tornando-nos merecedores da aplicação da justiça, como todo criminoso que descumpre uma lei em nossa sociedade assim merece. Os profetas, porque deram testemunho do Messias ao longo dos tempos. Sendo todos nós pecadores, a justiça precisa ser aplicada. E Deus escolheu aplicar a devida punição, da qual a humanidade tornou-se merecedora, fazendo seu próprio filho padecer na cruz, depois de ser detido, humilhado e torturado. Jesus, tendo sido apresentado como propiciação, ou seja, oferta sacrificial pelo perdão dos pecados, e tendo aceitado este fardo livremente de bom grado, tornou-se nosso único e necessário advogado no tribunal santo de Deus. E o melhor de tudo é que esse advogado nunca perde uma causa. Com ele em nossa defesa, Deus não nos aplicará sua ira. Pelo contrário, nos dará a vida eterna, pois a cruz é a prova de que o Filho pagou, perante o Pai, por todos os pecados que nós cometemos. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Agora reflita, se não crermos no poder do sacrifício do Cristo, como haveremos de tê-lo como nosso advogado no dia do julgamento? Portanto, vemos que Tiago combate um cristianismo teórico, superficial e frio. Por outro lado, Paulo luta contra o legalismo judaico, apontando o erro que vários judeus convertidos estavam cometendo em se preocupar demais com os ritos e cumprimentos da lei, o que comer e não comer, fazer ou não a circuncisão, considerar certos dias mais especiais que outros, dentre várias outras coisas. Eles estavam, dessa forma, se perdendo em discussões inúteis, adquirindo uma fé hipócrita. Alvos diferentes requerem ênfases distintas. Daí vem essa aparente discordância, que alguns poderiam apontar inicialmente, mas que não se sustenta. Afinal, a fé que Tiago condena não é a mesma que Paulo recomenda, e as obras que Paulo condena não são as mesmas que Tiago recomenda. Tiago faz um grave alerta de que a fé sem obras é morta em si mesma, assim como um corpo está morto se não tiver o espírito. Se apenas comparecemos à igreja no domingo ou mesmo ao grupo de oração durante a semana, ouvindo a palavra, mas não colocando-a em prática diariamente, estaremos apenas enganando a nós mesmos. E este é um engano perigoso. Cuidem-se para não cair nele, como Paulo adverte. Por isso, aquele que pensa estar em pé veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. E como o próprio Senhor Jesus afirmou: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7:21 a 27. Por fim, concluímos que somos justificados pela fé, independentemente das obras, mas que as obras são a consequência natural de uma fé verdadeira. É bem possível alguém enganar a si mesmo ou a outras pessoas. Mas Deus, este ninguém engana. Jesus deixa isso bem claro, como no trecho citado de Mateus. Cuidemos para que estejamos no grupo dos que não enganam a si mesmos e sabem que nunca se pode enganar ao Senhor. E aí, o que achou do estudo de hoje? Diga nos comentários.
Na próxima semana continuaremos neste tema. A questão abordada será: a salvação é para todos? E não se esqueça de clicar no like, de se inscrever e de ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos do canal. Além dos shorts ao longo da semana, teremos novo estudo toda sexta às 5 da tarde. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.